Respirar, né? Aquele descanso, né? Que a nossa comunhão, irmãos, possa permanecer sempre assim, né? Limpa, transparente, porque também existe comunhão com peso, né? Existe reunião que também é um peso, meu. Pô, tu sai de lá pior do que entrou, meu. Comunhão como a roda promissória que vai vencer amanhã. Né? Então que a nossa comunhão possa permanecer assim, ó, suave, com cheiro agradável, um aroma agradável ao Pai, né? Com o mesmo próprio, o mesmo pensamento. Não chegamos à unidade da fé, certo? Ainda não chegamos. Estamos caminhando. Mas se todos estiverem caminhando em busca dessa unidade, irmãos, já é um grande feito. Né? Mantendo a unidade do Espírito, a comunhão entre os irmãos, né? Um coração reto e não um coração dobre, né? Transparente. Bom, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a desfrutar. Amém? Amém. É verdade, rapaz. Como o senhor falou, são poucos, né? Os que querem mesmo são poucos, rapaz. Não é muito, né? A quantidade que Deus quer, 3 mil pessoas no lugar, 2 mil pessoas. Ele vem, quer ver o coração de cada um. Né? Cada um tem por dentro que ele conhece. Não adianta querer enganar ele, não. Você engana o irmão aqui, engana o outro, né? Mas o Senhor não engana. Mas a Deus não engana, não. Porque ele vai na árvore, na figueira, o que ele faz na figueira? Ele olha de longe e vê a árvore cheia de folha, né? Mas ele vai lá investigar para ver se tem fruto. Né? Ele não deixa se levar pelas aparências, né? Não adianta, não. Pode enganar todo mundo, mas Deus não engana. Ele sabe. Aquele que tem o Espírito, não tem jeito, porque vai incomodar. Vai incomodar. Se fizer alguma coisa errada, vai incomodar. Agora, aquele que não tem o Espírito, ele senão que ele não tem a consciência boa. Então, não vai incomodar. É uma coisa que é normal e corriqueira para aquela pessoa, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, eu queria que isso aqui estivesse cheio de irmãos. Certo? Hoje, uma quarta-feira dessa, né? Eles não, por qualquer motivo, um não veio, outro não veio, outro não veio, outro não veio, cada um sabe os seus motivos, né? Mas muitos procuram um motivo para não vir. Eu acho que vai chover hoje, aí não aparece. Eu acho que não sei por que não aparece. Aí tem sempre uma desculpa para não vir, para ele mesmo. Mas é o que Deus está vendendo no coração dele, que ele não quer vir mesmo, é uma desculpa para não vir. Mas o único que perde é quem? É ele que não veio. Então a gente tem que orar. Nossas reuniões têm sido poucas aqui às quarta-feiras, não é isso? Foi? Mas é muito boa, tem sido muito boa. Tem Nós fizemos uma reunião com o Nádia aí no sábado, tinha 5 pessoas. Rapaz, mas que reunião boa. Que reunião boa. Você estava? Não estava também não. Uma reunião muito boa, o Espírito falou. Estava só gente, né? Você era Sil, Násio, eu era Sil, Násio, hein? Eu e Aline, né? Você, Aline, eu era Sil e o Násio. Só nós 5. Uma reunião maravilhosa, né? Porque é o tal negócio, quem perde é quem não vem, rapaz. Né? Quem perde é quem não vem. Não vem, perdeu. E não volta não, cara. Isso não volta. Não vai acontecer de novo mesmo. Aquele dia não vai voltar, aquela palavra não vai voltar. Não volta com o espírito ali, como estava, não vai voltar. Pode ser que um dia alguém toque, mas já não é a mesma coisa do que nós tivemos o prazer de ouvir. E tem sido assim, hein? Tem sido assim. Hoje não vai ser diferente. Amém. A gravação, é bom que não pode vir, ouve, né? Mas você, assim presente, você pode compartilhar, ouvir, né? Depois da palavra. Sentir a reunião, né? Alguns ouvem, né? Outros não vão ouvir nada, não vão nem abrir. Mas o Senhor está na sua última semana, irmãos. E essa última semana do Senhor, ela foi cheia, né? Ela foi tribulosa. O Senhor não parou um dia nessa última semana, 1 minuto, né? Então nós vimos semana passada que o Senhor, ele, sendo rejeitado pelos sacerdotes, pelos anciãos, né? Ele, com uma profecia portentosa, ele olha aquela figueira, só vê folhas, não acha os frutos que a nação de Israel tinha que dar, os frutos que ele buscava, porque o Senhor, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele não acha frutos naquela figueira e ele condena aquela figueira, né? Jamais de ti sairá fruto, como nós vimos na semana passada, né?
e aquela figueira ela se seca depressa. Então, essa figura que o Senhor trouxe nessa profecia, quando que ela aconteceu, irmãos? Quando que ela veio acontecer de fato na história? Eu fico assim meio abismado. Foi a história dos judeus e os gentios. Oi? Isso tem a ver com os judeus e os gentios. Sim, claro, tem a ver, mas eu fico abismado, irmãos, porque eu conversando com uma determinada pessoa, a pessoa disse para mim que tudo o que está na Bíblia é mito. É mito, né? É tudo mito. Uma história inventada pelo homem, né? Mas eu fiquei meditando nisso, mas se tudo é mito, e as profecias? Como é que essa pessoa trata as profecias? Né? Porque se nós virmos as profecias da Bíblia, e a gente estava assistindo um vídeo ontem do irmão Delcio Meirelles, ele compartilhava que o irmão Christian Shen fez um estudo, fez um levantamento de todas as profecias da Bíblia, e ele catalogou 590 profecias. Claro, tinha muito mais, né? Tinha 1000 e poucas. Mas, às vezes, 2 profecias falam da mesma coisa, 4 profecias falam da mesma coisa. Então, ele juntou as profecias que falam da mesma coisa. E ele achou 590 profecias. Das 590 profecias, 570 já se cumpriram. Só faltam 20 a se cumprir. Aí a pessoa que fala para mim que a Bíblia, que todas as histórias aqui são mito, o que ela faz com as profecias que já se cumpriram? Né? Porque o Senhor falou aqui, né, já trazendo para o nosso contexto, essa figueira aqui vai se secar, não vai dar mais fruto. E no ano 70 depois de Cristo, o que acontece com a nação de Israel? O templo é destruído, a nação toda é dispersa pelo mundo, e isso ficou até pouco tempo atrás, irmão. 2000 anos atrás, 2000 anos, que isso aconteceu, da nação ficar dispersa, sem uma terra, sem uma nação, sem o templo, né? Sem um sacerdócio. 2000 anos. E a gente vê as profecias se cumprindo uma a uma, irmãos. E só faltam 20 a se cumprir. Qual é a próxima profecia que vai se cumprir ali? Que tem, das 20 que faltam, qual é a primeira a se cumprir? É a volta de Jesus. Ainda não é por aí. Não é. Olha Oséias. Lembra aí. Olha Oséias que disse aqui, capítulo 3. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, Sim. sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem efode ou terafim. Nem o verdadeiro, nem o falso. Sem nada. E como que a pessoa vê um negócio desse, vê o fato acontecendo na história e não crê na palavra, né? E eles voltaram para a mesma terra que foi prometida a eles. Sim, Esse lugar que eles estão lá. sim, estão voltando. Interessante. Arrebatamento próximo? O arrebatamento aí, a Aline lembrou. É porque a Bíblia, se o arrebatamento é junto. Mais ou menos, a gente vai chegar lá. Não é não? Mais ou menos, né? É a vida do Senhor, claro. É a vida do Senhor, mas a gente vai chegar no Mateus 24 ainda, né, mano? Ele sempre faz esses mistérios. Né? A gente vai chegar em Mateus 24. Ele nunca vai entrar no jogo. Mateus 24 vai chegar ainda, calma, calma. Tem muita coisa aí. Mas das 20 profecias que faltam se cumprir, a primeira a se cumprir das 20 é o arrebatamento da igreja. Né? Então, se das 590, André, 570 se cumpriram cabalmente, a gente não vai crer que as 20 que faltam não vão ser cumpridas? Nem tem como duvidar. Não né? tem, irmão. Tem que ter muita fé para duvidar, né? Então, irmãos, não adianta você saber muito, ser muito cabeçudo, entender de todas as coisas, mas quando chega na palavra você não entende nada. Não adianta. Não adianta, né? Então essa figueira aqui se secou. Quando ela se secou? No ano 70 depois de Cristo. A nação foi desperta, né? Oi? Dispersa, é. Então vamos avançar aqui, irmãos, no versículo 23 de Mateus, porque o Senhor vai continuar falando dessas coisas na parábola dos 2 filhos e na parábola dos lavradores maus, né?
a partir do versículo 23. Tendo Jesus chegado ao monte, porque ele estava no caminho, né? Ele levantou cedo, a caminho do templo ele encontrou a figueira, fez essa profecia portentosa e continuou indo para o templo, né? Então, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então o Senhor aqui chegando no templo, ele já chega lá ensinando. Mas os sacerdotes, os anciãos, eles se acham os donos do templo, né? Na verdade, eles se acham donos da nação. E Jesus está ali no território deles, no templo, onde só eles ensinavam, onde só eles tinham autorização para ensinar o povo. Da maneira deles, é claro, né? De acordo com o que eles entendiam da palavra, buscando escravizar o povo e colocar um peso demasiado sobre o povo. Um peso que nem eles podiam carregar. E vem o Senhor sem pedir autorização para eles. E por que ele não pede autorização? Porque ele estava na casa do seu pai. Ele não tinha que pedir autorização para ninguém. Ele estava na casa do seu próprio pai. Não foi isso que ele falou aqui anteriormente? No versículo 13? A minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então ele fala a minha casa, se referindo ao pai, né? Se é a casa do pai, que filho que não fica à vontade, TT? Na casa do pai e da mãe, né? Os filhos da TT chegam lá e abrem tudo, né, TT? O meu vai nem logo pede, na né? geladeira, logo. Vai logo na geladeira, mas tá em casa, o filho está em casa, está na casa do pai. Mas os sacerdotes, eles se achavam donos, irmãos. Não, esse território aqui é nosso, nós tomamos conta desse território. Quem é você para vir aqui começar a ensinar, derrubar aqui a mesa dos cambistas, expulsar todo mundo sem a nossa autorização? Então eles vão indagar o Senhor. Com que autoridade fazem essas coisas, né? Porque o Senhor ele não ensinava como os escribas e os fariseus, né? Mas ele ensinava como quem tem autoridade. E a multidão e os povos ficavam admirados. Quem é que fala assim como ele? Quem é que ensina assim como ele? Né? A própria palavra de Deus. Então, Jesus ele não pede autorização, e nem tem que pedir, né? Ele está na casa do seu pai, ele está na sua própria casa. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles não conseguem enxergar quem está ali diante deles. Se eles soubessem quem é que estava ali, André, diante deles, né? Se a pessoa que não crê na palavra soubesse quem é a palavra, irmãos, é o próprio Filho de Deus, e nem o povo ali, irmãos, tinha esse entendimento. O povo considerava ali Jesus um profeta, um grande profeta, mas ainda não estava totalmente claro quem era o Senhor, né? Como estava para os discípulos, porque chegou um momento que os discípulos eles falaram, né? Pedro, quem é que diz aí os homens ser o filho do homem? Ah, um profeta, João Batista, né? Aí o Senhor pergunta, e vocês?
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é somente um profeta, irmãos. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que o Senhor fala para Pedro? Ó, foi revelado isso para você pelo Pai, mas não espalha não, né? Guarda com vocês isso aí. Então os discípulos sabiam quem ele era. Mas o povão, a multidão, seguia ele por causa do pão, seguia por causa dos milagres, porque ele é o grande profeta, né? Porque ele falava como não falavam os escribas, os fariseus, ele tinha uma autoridade no seu ensino, né? E ali os sacerdotes, irmãos, eles estavam diante do Filho de Deus. Mas eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é tremendo. O povão não sabia, mas as autoridades sabiam. Eles tinham a palavra, eles detinham a palavra, eles tinham o entendimento. Era responsabilidade deles saber quem estava ali diante deles. E era assim, eles sabiam. Eles sabiam quem estava ali. Eles sabiam que era o Filho de Deus. Mas mesmo sabendo que era o Filho de Deus, eles rejeitaram. Eles endureceram o coração. Né? Por isso que o Senhor preferiu aquela palavra. Para vocês que cometeram esse pecado de blasfêmia, para vocês não tem mais perdão. Porque vocês sabem quem eu sou. E o Senhor sabia que eles sabiam quem ele era. Eles sabiam. E nós vamos ver aqui que eles sabiam. Né? Então o Senhor não foge da pergunta. Não é que o Senhor está se esquivando, não quer responder o que eles perguntaram. Com que autoridade o Senhor faz isso? O Senhor faz algo que muita gente não gosta, né? O Senhor responde com uma outra pergunta. Tem gente que não gosta disso. Pô, responde o que eu estou te perguntando. Não faz outra pergunta, não. Mas o Senhor, várias vezes, ele age dessa maneira. Né? Várias vezes ele age assim. Tudo bem, está me fazendo a pergunta? Vou te perguntar algo também. E a pergunta que o Senhor faz, ele não está indo para outro assunto. Ele está no mesmo assunto de autoridade. Porque ele pergunta, de onde que era o batismo de João? Era do céu ou era dos homens? Se ele responde que é do céu, o que o Senhor falaria para eles? No caso, eles pensaram o seguinte, se nós falarmos que é do céu, então ele vai falar, por que não acreditais nele? Claro, não acreditavam, né? Rejeitavam. Mas, na verdade, o Senhor está falando de autoridade aqui. Porque se eles falassem que João batizava, que o batismo de João era do céu, o Senhor ia responder que com essa mesma autoridade que o João recebeu, do céu para batizar, eu também recebi. Essa mesma autoridade que João Batista foi investido, é com essa mesma autoridade que eu estou investido para ensinar, para fazer o que eu faço, para curar, né? Para expulsar do templo os cambistas, os que vendiam, né? Então o Senhor não foge da pergunta, mas as autoridades, temendo o povo, porque eles tinham João como profeta, o povo, né? Eles nem falaram que sim e nem falaram que não. Eles simplesmente não responderam. E por que eles não responderam? Porque eles sabiam a resposta. Eles sabiam a resposta. Simplesmente eles não queriam perder a autoridade. Porque tanto o Senhor quanto João Batista, eles bateram de frente com as autoridades. Nenhum dos dois acobertou a autoridade deles ou concordou com a autoridade deles. O que João Batista falava deles? Quem vos induziu? Raça de? Raça de víbora. Chamava de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é só uma aparência que tem folha, uma figueira que tem folha, mas não tem fruto. Eles queriam se batizar, mas não... Produzir frutos dignos de arrependimento, frutos verdadeiros, né? Então eles se esquivam da pergunta do Senhor. Ah, o Senhor não vai me responder, não? Beleza. Então também não te respondo. Da onde eu recebi autoridade para fazer o que eu faço, né? Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Sabe o Senhor, né? O Senhor é sábio. O Senhor não vai entrar, né? Na pegadinha, né? Na armadilha deles. Não vai cair, né? É o contrário. O Senhor que vai colocar uma armadilha para eles.
Né? Vem de lá que eu vou. Veio com o quê? Como é aquela expressão, né, Nélia? Antiga, né? Quando tu veio com a farinha, eu já estou com o fubá pronto, né? Mais ou menos assim, o Senhor nunca é pego de surpresa, né? O Senhor nunca pega de surpresa. Porque eles tinham as perguntas maldosas, né? Eles perguntavam. Isso eu conhecia. Né? Não era uma pergunta para saber, não, era uma pergunta já com aquela maldade de para pegar o ele. Senhor em alguma O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo era. Tempo O Senhor tinha muita paciência com ele. Tinha. Se fosse a gente. Conforme hoje em dia a gente tem que ter esse cuidado, né? Jogar nossos parentes, né? E aí surgem os assuntos. Você é contra isso, a favor daquilo? Eles não querem o Senhor, eles Querem te derrubar, pô. derrubar. E aí você começa a falar, uma boa intenção, daqui a pouco vai cair num tormento. E até a vida do meio dos irmãos também, né? Também. Às vezes tem irmãos também que ficam interrogando perguntas, né? Para te testar, né? Entendeu? Não há um coração puro, uma sinceridade, uma verdade. E é complicado. No meio dos irmãos é mole, né? Discernir, né? Mas no meio dos irmãos às vezes está complicado. Sim, mas que nós tenhamos sabedoria, né, do Senhor, que Ele nos dê a sabedoria, Isso né? aí. Para nós discernirmos os espíritos, né? Porque você tem que discernir o espírito. Com que o espírito que a pessoa está vindo, né? Você tem que ter esses olhos espirituais para ver além, né? Só caminhando com o Senhor mesmo, né? Isso aí, verdade. Fora o inimigo, né? Da nossa alma, ele também fica como fazer. Eles faziam isso e estavam sendo guiados pelo diabo. É, claro. E ele faz a mesma coisa com a gente. Claro, com certeza. Entendeu? Né? Por isso que nós temos que estar alerta. Porque eles fazem a mesma coisa, continua, não mudou nada. Deus não mudou, mas o diabo também não mudou. Sim. Pelo contrário, ele está cada dia mais esperto. Está cada dia arrebanhando mais pessoas para ir com ele para o lago de fogo. Porque ele ataca de tudo que é jeito. Agora atacou a pior parte, né? Que é as crianças e a família. Ele está atacando as crianças. Esses negócios daí de gênero, essas porcarias que estão fazendo aí das escolas. Né? Tem escola que nem quer mais saber de Deus, não pode ter mais uma aula de religião, não pode ter mais nada. Entendeu? Eles estão destruindo as crianças. Destruir as crianças, amigo, vai destruindo a família, porque nossa geração vai passar. Quem vai vir agora? A geração deles. E a geração deles, se não tiver uma base, amigo, como é que vai ser? Vai viver, vai porque vai crescendo com aquela ideologia, com aquela mesma coisa. E depois vai passar o que para os filhos deles? Sim. Entendeu? Nós estamos passando o que nós aprendemos com nossos pais, com os irmãos. Nós ainda temos essa chance, esse conteúdo. Mas o que eles estão querendo é destruir as famílias. E o diabo está investindo nisso. Por isso que as mães são de extrema importância. Então, Estarem em casa com os filhos. Irmão, as irmãs eu digo assim, as mulheres hoje em dia, elas não têm noção do mal que elas estão fazendo, saindo de casa e deixando os filhos sendo criados de qualquer outra maneira, né? Seja com os avós, seja com televisão, seja com babá, seja com creche. Né? E Satanás vai ganhar aí. Mas ele vai ganhar quando? Na próxima geração. isso. É na próxima geração. Quando aquelas crianças crescerem Isso. daquela maneira, a próxima geração já está Está perdido. na mão dele, né? Então, quão importante é as irmãs e as mulheres terem essa consciência. Salvar-se-ão gerando, dando luz a filhos. Não biológicos, né? Mas filhos para o Senhor. Né? Que papel tremendo, irmãos. Que função tremenda que o Senhor deu para as irmãs, para as mulheres, né? Mas voltando aqui, o Senhor ele continua nesse mesmo assunto, porque os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, eles não responderam, e o Senhor aqui vai propor uma parábola justamente sobre eles, né? Então o Senhor fala aqui no versículo 28, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Eu sou assim. Eu sou o segundo. Amém.
A gente vai ver que o segundo é melhor do que o primeiro, eu né? sempre faço isso, eu nunca falo vou e não vou. Eu falo, não quero não. Tá bom, tá bom. Estava fazendo. Versículo 31. Aí o Senhor já arma aquela pegadinha, né? Aquela armadilha para os sacerdotes. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O que eles responderam? O segundo. O segundo. Responderam certo. Responderam certo. Tá ok, Ito. Você é o primeiro? Acho que é a ordem. Você que deu errado. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles. O primeiro. Então o primeiro não deu? O meu também Vamos tá. confirmar isso aí. E o meu também está. Disse Disse Jesus. o Em primeiro. verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. A minha tá igual Peraí, a segunda, vamos acertar isso aí, Passou, né? não? A minha tá o segundo. A minha é o segundo. Eu também tinha visto o segundo. Mas aqui também está. A meu deve estar a mesma versão dele. Como é que está a de vocês aí? Atura-se. Tá bom. É o primeiro, mas tem que entender, né? Mas tem que ver a ordem que começou lá em cima. Começou lá em cima. Ó, o 28, Tá a partir do 28. Vamos ver aqui. o homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a Então teria que vontade ser o do Pai? segundo. Disseram: O segundo. Declarou O segundo. Jesus: Em verdade, eu vos digo que é bom. É isso aí. Lê a tua aí, Malvino. Igual a nossa. Qual é o É a partir do versículo 28. 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Aí sim. A ordem está trocada lá em cima. O primeiro disse não quero, mas depois foi, né? E depois foi. O segundo disse vou, Mas não foi. mas não foi. Então, é claro, o primeiro. Nessa versão aqui tá certo. E o segundo falou de igual modo, respondendo ele disse: Eu vou. Mas não foi. E não foi. Então tá todo mundo certo, A né? gente está falando em pegadinha aí, a pressão pegadinha. Tá ao contrário mesmo. Mas no final deu tudo certo, né? Faz sentido, né? Deu. A ordem dos fatores não Porque Não altera para os outros. Na verdade, foi o segundo que fez a vontade do pai. É. Quem disse que não ia, foi. O que disse que ia, não foi, tá errado. Invertido ou não invertido. Então, irmãos, ele fez a pergunta para os sacerdotes. Tá com calor? Tô com calor. Que isso? Então ele fez a pergunta e eles responderam corretamente, né? Foi o segundo que fez a vontade do Pai. Aí o Senhor responde a eles, né? Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então quem eram os primeiros e quem eram os segundos? No caso aqui na minha versão, os primeiros eram os sacerdotes, eram os anciãos, a liderança do povo, que disse que iria, porque eles representam todo o povo. Mas aquelas prostitutas, as meretrizes e os publicanos, no primeiro momento eles não seguiam o Senhor, eles ficaram no seu próprio pecado, né? Mas quando o Senhor veio, quem foi que recebeu o Senhor? Quem é que estava aos pés do Senhor, irmãos? Eram justamente esses, os publicanos, os rejeitados pelas autoridades, né? As pessoas de segunda categoria. Foram esses que foram até o Senhor, que seguiram o Senhor, que amaram o Senhor, né? Oi? Tá gravando? Estou gravando. E o Senhor fala que esses que eram os últimos, que eram os segundos no caso, né? Eles se tornam primeiro no reino do Senhor. E esses que eram os primeiros, que eram as autoridades, eles são colocados de lado, né? Porque João, versículo 32, Ele ensina aí. veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal
para acreditardes nele. E o Senhor continua com uma outra parábola, para trazer mais uma vez a figura da rejeição das autoridades e do que iria acontecer com a nação de Israel. Nessa primeira parábola aqui, o Senhor compara aqui dentro da nação de Israel. Ou seja, dentro da nação, os que eram considerados de segunda categoria eram os primeiros no reino. Isso dentro da nação de Israel. Aqueles que eram primeiros foram rejeitados pelo Senhor. E os rejeitados pelas autoridades foram aceitos pelo Senhor. Então eles precediam os sacerdotes anciãos no reino. Né? Isso dentro da nação de Israel. A próxima parábola vai ampliar isso aí. Já vai sair da nação de Israel. Vamos ver, irmãos, vamos lá. Nessa segunda parábola fala assim: atentai noutra parábola. Isso ele falando para os fariseus, para os sacerdotes, para os escribas e para os anciãos. Havia um homem, dono de casa. Quer ler? Lê. Que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e o outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará parecer horrivelmente. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos nos seus devidos tempos. Continua? Pode continuar. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Então, irmãos, nessa outra parábola aqui, o Senhor faz mais uma pergunta. Porque não foram eles que começaram com pergunta? Vocês querem fazer pergunta? Beleza, vamos lá. Vocês não responderam a minha primeira pergunta. Também não respondo. E vou fazer mais duas. Né? Fez a primeira. Quem foi o filho que fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? Eles mesmos responderam. O segundo. Né? E chegou nessa próxima parábola, que a Aline leu aqui, que havia uma vinha e o Senhor cercou com uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou uns lavradores, ou seja, preparou todo o campo para os lavradores somente cuidarem, fazerem o trabalho ali e trazerem os frutos, né? E esse Senhor da terra, ele se ausentou do país. Ao tempo da colheita, que era o tempo que o Senhor estava aqui, é o tempo da vinda do Senhor,
enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. Vendo os profetas do Antigo Testamento, irmãos, como o Malvino falou aqui de Jeremias, né? Deu o exemplo de Jeremias. O que aconteceu aos profetas do Antigo Testamento? E até ao último, antes de Cristo, que foi João Batista. Rejeitado pelo povo, né? Desacreditados, tidos como loucos, presos, rejeitados, espancados, mortos, cortados ao meio. Isso é a história da nação de Israel, irmãos. É a história deles. Sempre rejeitando aos que o Senhor enviava, né? Enviou ainda outros servos em maior número, tratando-os eles trataram da mesma sorte, da mesma forma. Por último, enviou o próprio filho. Está claro para a gente hoje, né? Essa parábola, né? Dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram: olha só, irmãos. Eles viram o filho, o que eles disseram? Isso é o Senhor falando na parábola. Disseram entre si: este é o herdeiro. Agora eu pergunto para os irmãos: eles sabiam quem era o Senhor ou não sabiam? Então, o Senhor está mostrando que eles sabiam. Esse é o filho. Esse é o herdeiro. Eles sabiam que ele era o herdeiro, era o filho. Não era somente um profeta que era enviado pelo Senhor. Não era somente um servo, como eles fizeram com os servos, né? Anteriormente, matavam, espancavam. Eles mesmos confessaram, irmãos: esse é o filho, é o herdeiro. Mas quando eles viram que era o filho e era o herdeiro, em vez de amolecer o coração, em vez de aceitar, assim como o pai queria, não, meu filho eles vão respeitar. Nem isso, irmãos. Eles matutaram, não. Vamos matar ele. Vão matar o filho e vão ficar com a herança. Olha só, irmão. Tem jeito para um pessoal desse aí, irmão? Por isso que Isaías 6 fala que Deus endureceu o coração e fechou os olhos. Por isso que eles falaram que o Senhor expulsou pelo espírito de Beelzebu, né? Porque eles eram tão duros, eles sabiam que era o E Senhor. por falar isso, esse é o pecado que não tem perdão. Porque eles sabiam de quem eles estavam falando, né? Mesmo assim, eles falaram por causa do que? Do poder, né? Sim. E mesmo assim eles negaram, falavam: não, esse é o espírito de Beelzebu. Mas Mas Deus eles é tão sabiam bom, que né? não Que era. depois de tudo isso, no final, Ele salva eles. Perdoa eles. Vai reenxertar eles na videira. A nação, né? No caso, né? Isso. Depois de tudo que eles fizeram. A gente não entende a misericórdia do Senhor, né? Porque como Ele perdoou a nós, Ela não tem fim. que não éramos da árvore, Ele perdoou nosso pecado e nos enxertou como gentios, é justo que Ele reenxerte também aqueles que pecaram, que não são os gentios, são do povo dele. E é o que ele diz, em Jeremias mesmo. Sim. Ele fala sobre isso. Sim. Então, irmãos, eles pensaram, né? Vamos pegar o herdeiro? Oi? Tá frio? Pode ligar lá então. Esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Ou seja, irmãos, tanto eles sabiam quem era o filho, quem era o herdeiro, e o Senhor também aqui, nessa parábola, ele sabia que ele ia morrer. Ele está falando aqui, pô, eles vão pegar o herdeiro e vão matar. E o herdeiro, o Senhor está falando dele mesmo. Então a gente vê a presciência do Senhor, né? A sua onisciência dos fatos que aconteceriam com ele mesmo. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Não foi isso que aconteceu no jardim de Getsêmani? Foram lá, agarraram ele, julgaram ele, levaram para fora da cidade e o mataram. Está tudo aqui profetizado, o que eles iriam fazer, né? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que eles responderam, irmão? O que eles mesmos responderam? Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores
que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Olha só, a resposta deles, TT. Eles mesmos se acusam. Lembra daquela profecia? Daquela profecia não é. Podemos considerar uma profecia, né? Que Natan faz para Davi. Davi, vem cá. Tem aqui uma questão aqui para resolver. Davi tinha pego a mulher de Urias, tinha matado Urias, casado com Betseba, e ficou no sapatinho, né? Aí vem o profeta Natan. Natan, rei Davi, existia um homem aqui rico, né? Tinha várias ovelhas, né? Mas ele recebeu uma visita e quis servir, né, sua visita, e foi lá, em vez de pegar uma das suas ovelhas, pegou a ovelha de um pobrezinho que só tinha aquela lá, aquela ovelhinha única dele, foi lá e matou aquela ovelha, em vez de pegar de uma das suas, né? E deixou aquele pobre lá sem nada. O que deve acontecer a esse homem aí? Olha só, a mesma coisa, né? O que Davi responde? Esse homem deve morrer. Ele fez uma coisa horrenda em Israel. Ele não merece viver. Esse homem é você. Caramba, aqui, mesma coisa aqui, irmãos. Mas como que Davi não tinha percebido ainda do erro dele, né? Ele se acostumou com aquele pecado. Porque Mas depois ele confessou com o você pecado. vê como você se acostuma, a pessoa se acostuma com o pecado mesmo. Achei que foi certo. Acha normal, né? É. Nada demais. Se chega alguém para Não falar. enxerga, né, o erro. Não enxerga. Aí ele confessou que o pecado dele estava na frente dele todos os dias. Não enxergou. Todo dia ele via a mulher, né? Todo dia. Então aqui, Quanto tempo tem isso, né? Quanto tempo ele ficou para se arrepender, para o profeta chegar nele e falar? Porque a Bíblia não fala o tempo, né? fala que ele Pode matou demorar, Urias, não. fala que ele casou com Betseba, aí veio o Demorou profeta um pouquinho, Natan. porque ele só matou depois que ele engravidou, Foi isso para aí. poder esconder. Então não É. foi logo. Demorou um pouco. Foi por aí. E a resposta dos sacerdotes foi: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos a seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? Sabendo que eles tinham lido, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então aqui, agora, nessa segunda parábola, o Senhor sai da nação de Israel. Na primeira parábola eram as meretrizes e os publicanos, que precediam as autoridades. Agora já não. Agora já o reino vai ser tirado deles e vai ser dado a um outro povo, irmãos. Porque da mesma forma que aconteceu com Davi, quando o profeta Natan veio até ele, o profeta Natan falou que a espada não sairia mais da sua casa, né? Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas chega um determinado momento, irmãos, que essa paciência do Senhor, ela também acaba, né? E aí vem as consequências. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. Nunca mais. Que nós temos cuidado, irmãos, com o nosso proceder, com o nosso falar, porque tudo isso serve de exemplo para nós, para cada um de nós. É um ensinamento. É um ensinamento. A nação de Israel aqui, foi cortada. Esse reino vai ser tirado e vai ser dado a um outro povo. Já não é mais meretrizes e publicanos. É um outro povo que vai render os frutos que ele não achou na figueira. Que povo é esse, irmãos? E fala de nação. Né? Fala de nação, né? De um outro povo. Esse povo somos nós. É a igreja do Senhor, né? É a igreja. É um povo que não era povo. É a igreja do Senhor. Então esse reino não está mais ao encargo de Israel, sob a responsabilidade deles, mas está sobre a nossa responsabilidade. É verdade. E Paulo fala lá aos romanos, cuideis, porque se eles foram rejeitados, sendo ramo natural, não cuideis vós, que também não possa acontecer isso com vocês. Né? Então não é porque nós somos o povo escolhido do Senhor, somos nação santa,
né? Raça eleita, sacerdócio real. Aí eu vou retomar uma fala do Homem-Aranha, né? Que o pai falou lá o tio falou pro sobrinho, né? Com muitos poderes vem também muita responsabilidade, né? É uma verdade? Não é uma verdade? É verdade. Quanto mais poder é dado, mais responsabilidade é requerida. É de um filme, mas é verdade. Não podemos mentir, né? Então, irmãos, que responsabilidade nós temos de dar fruto para o Senhor? Porque Ele vai vir até nós, né? E Ele pode vir até nós requerer esses frutos, né? E Ele vai requerer os frutos, irmãos. Então, que a nossa preocupação diária seja: eu estou dando fruto para o Senhor? Nós estamos dando fruto para o Senhor? Aí podemos pensar, mas que fruto que eu posso dar? O que eu posso fazer para o Senhor, né? Sempre dependendo da sua graça. Eu posso abrir minha casa. Eu posso dar um copo de água para um profeta. Eu posso ligar para um irmão. Eu posso visitar um irmão. Eu posso me dedicar a aprender a palavra para compartilhar com os irmãos. Eu posso servir as crianças. Eu posso ser submissa ao meu marido. Irmão, isso é fruto, irmão. Eu posso amar a minha esposa. Isso tudo é fruto, irmãos. Quais são os frutos do Espírito? Vamos ver se a gente sabe os frutos do Espírito de cor. Quais são os frutos do Espírito, irmão? Bondade, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, paz, temperança, amor, e por aí vai, irmãos. Esses são os frutos do Espírito, né? Que tem que ter, o Senhor tem que achar isso em nós. Além do serviço, irmãos. Isso é além do serviço que nós prestamos ao Senhor. Né? Que a nossa preocupação diária seja essa, irmão. Vem cá, eu estou amadurecendo. Eu estou crescendo em Cristo. Eu, individualmente, internamente, você com o Senhor, você está crescendo, você está dando fruto? Esse é um aspecto. Agora, eu estou servindo ao Senhor, servindo à igreja? Eu estou ajudando na edificação? É um aspecto externo. Então, existe o aspecto interno e existe o aspecto externo. O que o Senhor faz em mim, se eu estou cooperando, e o que eu faço para o Senhor, dependendo da sua graça. Esse é o fruto que o Senhor quer achar em nós, irmãos. O Senhor não achou nada disso na nação de Israel. Então, por isso que aquele reino foi confiado a um outro povo. E aqueles sacerdotes mesmo, eles se condenaram. Foi, Nélio, engraçado, porque eles se condenaram. Quando o Senhor Davi vier, o que fará? Não, ele vai pegar esses malvados, né? E fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavadores que rementam os frutos. Eles mesmos profetizaram. Exatamente o que o Senhor falou aqui. O reino vai ser tirado e vai ser dado a outro povo. Justamente o que eles falaram. Interessante, né? E ele lembrou uma pedra. E fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa mesma pedra, irmãos, essa rocha, ela serve para levantamentos de uns e queda de outros. Vamos lá a Lucas, capítulo 2. Profecia de Simeão. Simeão, isso aí. Lucas, capítulo 2. Este será posto para... Versículo 34. A profecia de Simeão. Lucas 2, 34. O Senhor é pequenininho, era um bebê. O que Simeão profetizou, irmãos?
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Está sendo manifestado aqui, irmãos. Está sendo exposto o coração dessas autoridades. E para eles, o Senhor está servindo de quê, irmãos? De ruína, de queda. Né? Vamos lá, Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Vamos ler a partir do versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la todavia, a que decorre da fé? Ou seja, um povo que não era povo. Mas esse povo que não era povo foi enxertado por meio de quê, TT? Por meio da, uma palavrinha com 2 letras. Fé. Por causa da fé. Não era mais porque era filho de Abraão, porque tinha sangue judeu. É por causa da fé. E o Senhor queria gerar fé no coração daqueles, mas não conseguiu. Mas aqueles que não eram povo, o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu potestade de serem feitos filhos de Deus. E Israel, que buscava a lei da justiça, de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, se nós estamos na rocha, o que temos que fazer com essa rocha? Tropeçar ou edificar? Edificar. Tem muitos que tropeçam na rocha. Tem muitos, irmãos, tropeçando nessa rocha. E em quem tropeçar nessa rocha, irmãos, vai ser feito pó. Será feito pó. Ruína, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. 1 Pedro 2, 6. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois o que, irmãos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse reino vos será tirado e será dado a outro povo. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, se renderam aos pés do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Não, amém não, irmãos. Eles não se renderam, irmãos.
Eles não se renderam aos pés do Senhor. Eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Irmãos, eles entenderam, eles compreenderam. Adianta compreender? Adianta ter conhecimento? Adianta saber muito, irmãos? E não se render aos pés do Senhor? Não adianta nada. Tem que ser os dois, né? Eles sabiam que falava deles. Eles sabiam que o reino ia ser tirado. Eles sabiam que ele era o herdeiro, que ele era o filho. Mas o que eles estavam matutando ali? Como que a gente vai matar ele? Como que a gente vai matar ele? Agora não pode, porque o povo tem ele como profeta. Mas eles buscavam prendê-lo. Eles só temeram a multidão. Porque o povo tinha ele como profeta. Mas eles saíram dali e fizeram o quê? Foram maquinar. Foram matutar e não renderam o coração ao Senhor. Não adianta conhecer a palavra, eles conheciam. Não adianta entender a palavra, saber explicar a palavra, se não tiver um coração com fé para crer em toda a Escritura, no que toda a Escritura falava do Filho. Não adianta, irmãos. Então, o conhecimento é bom? Amém. Mas a palavra tem que ser misturada com fé naqueles que a ouvem. Senão a palavra não vai ter proveito. Né? Vai ser letra morta no nosso coração. Né? E esses... Só uma história, né? Só uma história, né? Só um mito, como falam, né? É só um mito. Né? A gente quer viver o que a gente está vivendo. A gente tem autoridade, tem poder, domina o povo, temos os nossos privilégios e não queremos perder isso, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós também, para que nós não sejamos orgulhosos e soberbos, né? Sempre dependamos da graça do Senhor, porque assim como com Davi, apesar do Senhor ter perdoado ele, porque o profeta falou, Deus te perdoou, mas a espada não vai sair da sua casa. Que nós possamos ter entendimento e junto com o entendimento ter fé, para nos submetermos ao Senhor e à sua palavra, né? Sempre achando que nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos só um instrumento das mãos do Senhor, né? E que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém? Amém. Agora é amém mesmo.